Muito bom dia, meu nome é Paulo César e hoje, nessa mini aula de Sociologia, eu venho apresentar o assunto sobre uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância? Bom, para começo de conversa, eu vou me basear bastante na ideologia do Karl Popper sobre o paradoxo da tolerância, basicamente. O que vai ser o paradoxo da tolerância? Vai condizer bastante com o que eu falei no começo do vídeo, né, sobre o tema que eu falei no começo do vídeo. Ele vai basicamente questionar até que ponto nós devemos ser tolerantes com pessoas intolerantes, basicamente. Ele vai vir, né, o Popper ele vai vir como um crítico à democracia, né, assim como várias pessoas desde a Grécia Antiga já falavam, né, sobre esse assunto. Enfim, ele vai fazer o seguinte questionamento. Nós vivemos uma democracia liberal, certo? Uma democracia liberal, logicamente, vai ser tolerante. Então ela vai ter tolerância. Só que aí vai seguir um simples questionamento. Até que ponto devemos ser tolerantes? Com quais pessoas devemos ser tolerantes? Porque, beleza, a gente pode ser tolerante. Uma democracia liberal tem que ser tolerante com o próximo. Você tem o direito de pensar, você tem o direito de se expressar, mas com esse direito de pensar e se expressar, vem também a responsabilidade sobre o que você pensou e professou, expressou e etc. E aí vai crescer basicamente a dúvida. Por que, em sã consciência, você defenderia alguém que defende o seu fim, por exemplo? Por que você, uma pessoa negra, defenderia o direito de uma pessoa racista a pensar coisas que não são verdade? Coisas que são baseadas em preconceito? Por que você, por exemplo, vou puxar uma pauta que não estava aqui no script, mas por que você, uma pessoa trans, vai permitir que uma pessoa seja transfóbica com você? Por que você, uma mulher, vai permitir que um red pill fale e faça coisas que prejudicam não só a sua imagem, como o seu mental, né? Por que você deixaria uma pessoa, por que você defenderia o direito dessa pessoa de falar crimes, né? E aí que eu quero entrar com outro quesito. Quesito esse que vai ser o seguinte. A liberdade de expressão é extremamente diferente do discurso de ódio. Você pode ver em muitos lugares, né? Por exemplo, eu vou botar alguns trechos aqui agora. If we keep taking in garbage into our country, Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These are people that work. These are people that do nothing but complain. Se um padre é vestido, se a pessoa é de sunga, pô, estereótipos existem, e é óbvio. Você vai pensar num bandido, talvez venha aquilo que tá na sua mente mesmo, pô. Quando você olha, você vê Cidade de Deus, você vê até mesmo a própria representação da própria esquerda sobre isso, são pessoas pardas ou negros. Então, tipo assim, mas aí você tá querendo dizer que minha cabeça é preconceituosa pelo primeiro pensamento que eu tive? O que você tá querendo dizer? Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter um partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela lei. liberdade. Bom, o primeiro trecho que eu coloquei aí foi o Donald Trump falando sobre a questão imigratória, sobre as leis anti-imigração que ele está botando lá nos Estados Unidos. Por que, em sã consciência, alguém deveria defender esse tipo de pensamento? Né? Por que alguém deve... Porque, por exemplo, eu, tendo a cor de pele que eu tenho, né, pardo, para quem não tá vendo direito, e latino, né, morando no Brasil, um país latino-americano, por que eu deveria defender que, a ir para os Estados Unidos, eu esteja correndo perigo de vida? Perigo de não voltar mais para cá, ou de ser deportado mesmo sem não ter feito nenhum crime, nem não ter cometido nenhum crime, e ter ido para lá de forma legal, né? Como já teve vários casos. E o segundo clipe que eu botei aí foi do Nicolas Ferreira falando sobre justamente como ele via pessoas que eram malfeitores, né? Bandidos. E ele disse que automaticamente, quando alguém fala sobre um malfeitor, algum bandido, ele automaticamente se remete a uma pessoa negra, né? E o terceiro clipe foi justamente sobre o Monark falando que ele acha que deve ter um partido nazista no Brasil. Bom, e é justamente esse tipo de pensamento que vai cair em um dos trechos, né, do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do próprio Popper, né? Inclusive, é um ótimo repertório para Enem. O trecho diz o seguinte: a tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância.
né? Tem é bem grandinho o trecho, mas eu botei só uma parte dele. Enfim, vou botar na tela aqui o resto. Mas, basicamente, a tolerância ilimitada, ou seja, você abraçar, você defender e você ser conivente com todo tipo de pensamento, mesmo ele sendo algo prejudicial, vai levar ao fim da sua tolerância, vai levar ao fim do tolerante e da sua tolerância, né? Se você for uma pessoa conivente com pensamentos de pessoas intolerantes, essas pessoas intolerantes podem, muitas das vezes, na maioria das vezes, podem estar com os pensamentos contra você e não a favor. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as soluções que o Popper propôs para que a gente pudesse combater os intolerantes. A gente vai ter 3 formas de combatê-los, que vai ser basicamente a primeira forma, o debate público e aberto. Ou seja, o debate público seria basicamente uma forma de você desconstruir as ideias do seu oponente, né, da pessoa que você está debatendo. Seria uma forma de você falar, olha, eu não acho que isso é bom por causa disso e disso e disso. E dali a gente ia tentar mudar o pensamento do intolerante, né? E agora a gente vai para a segunda forma, que seria o diálogo franco e legislação rígida. O que seria o diálogo franco? O diálogo franco seria basicamente você tentar explicar o quão prejudicial poderia ser esse pensamento se ele fosse levado adiante, né? Explicar, por exemplo, para uma pessoa neonazista o quão prejudicial foi no passado e o quão prejudicial seria agora se fosse levado para frente os ideais nazistas novamente. Agora, a legislação rígida seria justamente a questão de criação de leis para que esses pensamentos intolerantes não fossem perpetuados. Por exemplo, o nazismo. Não é permitido você expressar um ideal nazista. Você não pode ter nada que faça referência, alusão, você não pode ter suástica, você não pode ter nada... E até para pegar para colecionador é bem difícil, né? E aqui a gente tem a terceira forma, que vai ser, como sempre, né? Todos os filósofos, todos os sociólogos, a maioria deles, não todos, eles sempre vão pender para o lado da conversa e, como último caso, violência. E vai ser justamente aqui. Vai ser o apelo para a força física, violência. Basicamente, quando uma pessoa, você já conversou demais, você já falou demais sobre todas essas coisas, e normalmente quando essa pessoa começa a levar essas ideias adiante, por exemplo, homens machistas que cometem muito feminicídio, pessoas transfóbicas, pessoas racistas, assim como alguns PM que a gente conhece por aí, e pessoas homofóbicas, né, pessoas que batem, agridem e cometem crimes contra minorias sociais. Normalmente essas pessoas já chegaram no nível de não conseguir ganhar no argumento. Aí o Popper vai falar, como último caso, a gente pode apelar pela violência, porque já não tem mais o que fazer. A gente já tentou, a gente já fez de tudo. Bom, esse foi o pensador Karl Popper. Ele é bem interessante e ele é bem importante, né? Tanto como repertório de Enem, e tanto como para os tempos contemporâneos, inclusive, porque, né, vendo todo o cenário que tá, a gente pode ver os Estados Unidos. É muito importante a gente parar e pensar em momentos assim, pensar tipo, caralho, como a gente pode melhorar essa situação? Como a gente pode parar de ser tão ignorante, tão intolerante assim e começar a tolerar mais os outros? É basicamente isso. Enfim, muito obrigado a quem assistiu. Tamo junto demais. Me segue, compartilha e dá like.